Olha a bomba que acabou de sair agora na imprensa, a CNN acabou de dar. A coisa é muito séria. Agora tudo isso tá na mão do Mendonça e o Mendonça tá mandando ver. A decisão do Lula de impedir que os emissários dos Estados Unidos entrassem no Brasil. Agora o Mendonça tá com a faca no dente, com o exército. O próximo passo, meus caros, é o Mendonça começar a pedir a quebra de sigilo desses investigados. Keiko toma posse, implementa estado de emergência e Forças Armadas entram na luta contra o crime organizado. É isso mesmo, a nova presidente do Peru, Keiko Fujimori, tomou medidas duras menos de 48 horas após tomar posse. Ele vai realizar uma grande ofensiva contra o crime organizado. Para tanto, Keiko já autorizou a atuação das Forças Armadas nas regiões sob estado de emergência, em apoio à polícia. O plano da presidente peruana prioriza o combate à extorsão, ao narcotráfico, à mineração ilegal e às facções criminosas, além de prever penas mais severas, novos presídios de segurança máxima e maior integração entre militares e policiais. O objetivo é restabelecer plenamente a autoridade do Estado em territórios dominados por gangues. O estado de emergência é previsto na Constituição peruana para casos de perturbação da paz ou da ordem interna, permitindo o apoio militar à polícia por tempo determinado. Mendonça entra no caminho de Lula e será relator de processo no TSE. É isso mesmo. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Mendonça, foi definido como relator da denúncia apresentada pelo Partido Novo contra Lula. A ação questiona os pedidos de voto feitos por ele durante a convenção estadual do PT na Bahia, realizada no sábado, evento que oficializou a candidatura de Jerônimo Rodrigues à reeleição ao governo do estado. Segundo a representação, Lula teria pedido votos em diversas ocasiões ao longo do discurso, incluindo uma referência direta ao voto para presidente. O processo agora ficará sob a relatoria de André Mendonça, enquanto juízes auxiliares da propaganda eleitoral poderão analisar eventuais infrações à legislação e definir possíveis medidas previstas nas normas eleitorais. Quase todos os dias eu escuto a mesma coisa. Somente um milagre é capaz de impedir o Lula de vencer essas eleições. Eu entendo a percepção dessas pessoas. O Lula tem a máquina na mão, ele separou bilhões para fazer campanha, ele está usando grandes agências, ele tem a Globo do lado dele. E, obviamente, tem agora o Alexandre de Moraes querendo ser o presidente do TSE, mesmo não estando no TSE, tentando tornar Flávio inelegível. E aí eu escuto isso, cara, só um milagre para salvar esse país. Pois eu acho que tem um milagre que pode acontecer. E vai acontecer nas mãos de um homem de Deus, que eu acho que a vida dele o preparou para ser o executor, para ser o instrumento desse milagre. Não é à toa que o maior medo do governo hoje é justamente a investigação em cima do Lulinha. Olha o que eles estão tentando fazer. A ala do STF vê tentativa de Moraes, PF e PGR de tirar Lulinha de Mendonça. Já está notícia velha, como que eles tentaram retirar do André Mendonça uma nova investigação do Lulinha, jogaram para o sorteio e caiu na mão do André Mendonça de novo. Estatisticamente falando, isso é muito difícil de acontecer. Mas voltou, eles fizeram de tudo para retirar do André Mendonça, mas voltou para o André Mendonça. E os próprios aliados do Lula falam, inquérito contra Lulinha preocupa mais o governo do que Jacques Wagner no caso Master. Jacques Wagner, todos sabem, iniciou o caso Master, recebia dinheiro do Vorcaro, benesse, apartamento, ingresso para show da Taylor Swift. É uma coisa que preocupa o governo? É capaz de gastar o governo? Mas nem tanto, porque o petismo, gente, está acostumado com escândalos de corrupção do PT. Ele está acostumado a votar em corruptos. Isso para ele é diferente para nós da direita. Nós temos um critério, uma barra de moralidade muito mais exigente. Para eles não, pode ser criador, pode ser estuprador, pode ser traficante, pode ser o que for que eles votam. Só que a situação do Lulinha é hoje a pauta bomba do governo. Está nas mãos do André Mendonça. Dito isso, surgem mais algumas informações do Lulinha. Lulinha tem acordos de 55 milhões
com o governo federal. É o que apontam os dados levantados em despesas e valores com contratos vigentes até 2031. Agora eu chamo Elis Jonas Maia, nosso analista de segurança pública, que vai trazer essas apurações sobre o assunto. Boa tarde, bem-vindo, Elis Jonas. Obrigado, Débora. Ótima tarde para você, para quem está acompanhando a gente. Esse levantamento foi feito pela CNN durante esse sábado com base em documentos e contratos da transparência do governo federal, da transparência ali que todo mundo tem acesso e pode analisar todos os documentos que estão ali publicados. E nesse levantamento tivemos essa resposta, essa apuração de contratos, 4 em vigência, de 55 milhões de reais, 721 também, para ser mais exato, com a empresa 3Structure, que é, segundo a investigação da Polícia Federal, a pedido da cúpula ali para o Supremo Tribunal Federal por tráfico de influência do Fábio Luiz Lula Oliveira, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Um detalhe, essa empresa foi criada em 2023. Ela acaba de ser criada e fecha contratos milionários com o governo. Com o governo Lula. São 4 contratos. Vou passar rapidamente quais são esses contratos e quantos são esses milhões. O primeiro é de 19 milhões com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Esse começou em abril... esse ministro aí é o Wellington Dias, tá? Só para lembrar. ...deste ano e tem a vigência até 2000... Que hoje é o coordenador da campanha do Lula. 2031, com esse total aí que eu falei, 19 milhões. Já o segundo foi assinado em dezembro de 2023, primeiro ano do governo do presidente Lula, e vai até abril do ano que vem, 2027, também com o Ministério de Combate à Fome. Esse segundo tem um valor de 14.452.000 reais. Já o terceiro, que começou a entrar, foi assinado em novembro de 2022, publicado em janeiro de 2023, é com o Exército, ligado ao Ministério da Defesa, com um montante de 21.830.000. Até o Exército, cara. Olha só, o PT conseguiu destruir até as nossas Forças Armadas. R$31.000. Há ainda um quarto contrato, um acordo firmado com essa empresa de tecnologia com o governo Lula, que é de R$177.000, de abril até abril de 2029, que é com o Instituto Nacional de Surdos, subordinado ao Ministério da Educação. Todos esses contratos são da área de tecnologia para a contratação de softwares. É um empresário gigantesco esse aqui, né? Curiosamente, ele só voltou a fazer negócios milionários depois que o Lula voltou o pai dele voltou para a presidência. Então ele recebia 300, vamos lembrar, os 25 milhões de uma bolada do Careca, depois mesada de R$300.000, recebia dinheiro da Fictor, envolvida no Banco Master, e agora também tráfico de influência, onde ele ajudava o Careca e algumas empresas a fechar contrato com o governo para receber o seu dinheirinho por fora. Esse é o filho do Lula. É o filho. Se o filho faz isso, imagina o que o pai, que tem muito mais anos de experiência de corrupção e de ser ladrão, o que ele é capaz de fazer. Esta notícia é o que mais prejudica o governo. Porque se realmente foram vazadas, ou o André Mendonça tira o sigilo e o Brasil vê o quão podre essa pessoa é e o quanto ele roubou, dificilmente o pai dele consegue continuar como presidente. E olha, esse é o milagre que a gente está esperando, vou ser sincero. O milagre que a gente está esperando é que isso venha à tona. André Mendonça, Deus te escolheu para ser um instrumento do milagre que pode salvar o Brasil. Não seja manso nesse momento, seja firme. Você já sabe que é um grupo criminoso, você já sabe que o crime aconteceu e quem são os responsáveis. O Brasil precisa saber disso também. Esse é um momento extremamente importante para a nossa nação. E eu acho que está nas suas mãos. Deus te colocou para ser a pena que vai colocar o peso de um lado ou do outro no nosso país. Sinceramente, você foi preparado durante a sua vida como homem de Deus para este momento. Estão tentando fazer de tudo para te derrubar. E eu acho, sinceramente, o fato do inquérito ter voltado para você foi interferência divina. Agora, seja digno dessa escolha. Escolha o Brasil. Nós vamos juntos vencer essa batalha, essa guerra. Mas a gente precisa de você para ser o nosso milagre.
Olha a bomba que acabou de sair agora na imprensa, a CNN acabou de dar, que a empresa que o Lulinha usava para fazer lobby entre o governo Lula, do pai dele, e a iniciativa privada, tem contratos vigentes com o governo de mais de 55 milhões de reais. São 55,7 milhões de reais em contratos vigentes com o governo do pai dele, com o governo Lula, que a empresa que o Lulinha usa possui. São 4 contratos, 21,8 milhões de reais com o Exército, 19,2 milhões e 14,4 milhões com o Ministério do Desenvolvimento Social e tem até um contrato de 177 mil com o Instituto Nacional de Surdos. Olha onde a coisa vai. Os contratos vão até 2031, portanto, muito além da vigência do próprio governo do pai dele, quer dizer, ele deixa ainda uma herança maldita nesse lobby que o Lulinha faz com o próprio pai, com o governo Lula. O contrato do Exército, para vocês terem uma ideia, trata de infraestruturas de backup de sistemas telemáticos da Força, ou seja, guarda cópias de dados militares, essa empresa que o Lulinha usou para fazer lobby. Tudo isso agora está sendo investigado, o Lulinha está sendo investigado, a empresa está sendo investigada e o governo precisa ser investigado, inclusive o pai dele, o Lula, porque pode estar envolvido nessa história. Muito difícil acreditar que o Lula não sabia de nada de novo. Será que de novo o Lula vai meter essa de que ele não sabia de nada e que sempre era um amigo dele que fazia as coisas? Vale a gente repetir aqui no canal uma coisa que eu já disse quando a gente tratou de Lulinha. Temos aqui a possibilidade de 2 crimes em vigência. O primeiro, tráfico de influência, previsto no artigo 332 do Código Penal, que é quando você usa de uma vantagem que você possui para oferecer uma promessa. Pouco importa se a licitação foi feita, se a licitação foi regular, não interessa. Se você, Lulinha, entregou uma promessa a alguém da iniciativa privada com base num privilégio que você tem, como, por exemplo, ser filho do presidente, isso é crime e chama-se tráfico de influência. Se alguém de dentro do governo, seja o pai dele, seja qualquer um outro, recebeu alguma coisa em razão desses contratos, aí a gente trata de corrupção. É um e outro crime. Fez a promessa, não importa se teve licitação, não importa se alguém recebeu, é crime. Se alguém recebeu dentro do governo, é mais um crime, é o de corrupção. A coisa é muito séria, agora tudo isso está na mão do Mendonça e o Mendonça está mandando ver. Os advogados de defesa do Lulinha disseram que esse inquérito é uma piada, que é fishing expedition e falam em pirotecnia, estou lendo aqui o que disse o advogado, pirotecnia, malabarismo eleitoral, tentativa clara de interferência de setores da Polícia Federal nas eleições. O advogado do Lulinha é o Marco Aurélio Carvalho, que é pertencente àquele grupo famoso, Prerrogativas, que de prerrogativas não tem defendido nenhuma já faz um tempo, só defende quando as prerrogativas são da esquerda. Bom, com o inquérito aberto, agora o próximo passo, meus caros, é o Mendonça começar a pedir a quebra de sigilo desses investigados. O próximo passo, eu repito, é, portanto, que o André Mendonça faça com que haja a quebra de sigilo do Lulinha, que abra a quebra de sigilo de gente do governo e etc, para a gente entender o percurso que esse dinheiro fez, de onde saiu para onde foi. O problema agora é se os colegas do André Mendonça vão permitir que isso aconteça. Vamos aqui nos recordar que quando houve aquele episódio do Taiaiá, que até hoje não foi explicado, e houve a tentativa de quebra de sigilo para esse caso, os ministros do STF impediram. Quando tentaram quebrar também o sigilo do Lulinha por conta do escândalo do INSS, das relações dele com Careca e tal, também os colegas do ministro André Mendonça impediram. Vamos ver se eles impedem também essa quebra de sigilo do Lulinha. O ponto é que o Mendonça está com a faca no dente e que isso pode não apenas impactar no Lulinha, como de gente graúda de dentro do governo, talvez até mesmo de dentro do gabinete do executivo. Vamos aguardar. Deixa aqui o seu comentário, fique atento ao canal porque a gente vai trazer os desdobramentos das decisões que virão agora do Mendonça a respeito desse caso e se inscreva no canal para ficar ligado em todos os vídeos, é gratuito, aperta no botão de inscrição e fique com a gente. A cúpula do TSE, presidida por Nunes Marques, está tirando as manguinhas de fora e metendo o pau no governo Lula. Olha só o que a Malu Gaspar, na sua coluna no Globo, traz pra gente hoje, domingão. 3 ministros do
do tribunal não é só o Nunes Marques. Certamente o Nunes Marques está entre esses 3 ministros, mas não é só ele. 3 ministros do Tribunal Eleitoral, ouvidos em caráter reservado, claro, sempre pela coluna dela, dizem que a decisão do Lula de impedir que os emissários dos Estados Unidos entrassem no Brasil, o visto deles foi negado, e aí o Lula disse que eles vieram interferir nas nossas eleições. Mentira! Eles vieram para discutir como qualquer um o nosso processo eleitoral, mas enfim, segundo a Malu Gaspar, esses 3 ministros do Tribunal Eleitoral, ouvidos reservadamente, dizem que a decisão do Lula foi, aspas, muito ruim diplomaticamente e que só tensionou a relação com Washington, ou seja, com os Estados Unidos, a menos de 3 meses do início das eleições. Um desses ministros, inclusive, disse à coluna da Malu Gaspar que ele entende que isso é fora de órbita e resumiu o caso dizendo, aspas, são autoridades de um país importante. Se quiserem conversar conosco, qual o problema disso? Pergunta o ministro. O ponto é que a cúpula do TSE, esses 3 ministros que compõem essa cúpula, disseram, e eu não tenho dúvida que o Nunes Marques está entre eles, disseram que o Lula errou ao negar vistos dos 2 funcionários americanos que viriam discutir liberdade de expressão nas eleições. Eu já disse isso aqui no canal. O que eles vieram foi discutir as eleições, mas discutir a partir da liberdade de expressão, discutir a partir da censura dos tribunais. Se a censura dos tribunais existe no Brasil, isso impacta nas eleições e essa é a preocupação dos Estados Unidos, sobretudo em relação às big techs americanas que estão aqui circulando a liberdade de expressão e se isso é censurado, atrapalha as nossas eleições e atrapalha as big techs americanas também. Ou seja, o que o Lula está dizendo que se eles viriam para cá para interferir nas eleições, que isso seria uma interferência externa, o próprio TSE, a própria cúpula da Justiça Eleitoral que cuida das eleições está dizendo que é mentira. Imagina só, o Lula dizendo, eles viriam para cá para atrapalhar as nossas eleições. Aí vai o Tribunal Superior Eleitoral na sua cúpula e diz, não é verdade, eles não viriam atrapalhar as eleições. Quer dizer, será que o Lula entende mais de eleições do que os próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral? Me parece que isso é óbvio que não pode acontecer. Tá claro que esses ministros estão dizendo que o Lula está fabricando narrativas para a sua própria campanha e que esse tipo de suspeita do Lula de interferência externa é uma baita de uma mentira. Aliás, tem um detalhe importante a respeito disso, que é o seguinte, no mês passado o TSE reuniu 25 embaixadores para explicar justamente as urnas. Ué, se o TSE reuniu embaixadores para explicar o nosso processo eleitoral, qual seria então o problema desses emissários do governo americano virem aqui para ter a mesma explicação? Se nós explicamos para embaixadores de outros países, qual o problema desses emissários receberem também a mesma explicação? Desses 25 embaixadores, ninguém dos Estados Unidos estava, ninguém dos Estados Unidos foi convidado. Quando os americanos apareceram, se interessaram pelo assunto, o governo brasileiro barrou. Isso é um absurdo completo. Tem nova rodada de reuniões com diplomatas marcadas para o dia 17 e a Embaixada dos Estados Unidos ainda está avaliando se comparece ou não. Vamos ver se o Lula deixa. O Lula parece que quer mandar, junto do Moraes, na Justiça Eleitoral e saber mais de eleições do que o próprio do Tribunal Eleitoral. Deixa o seu recado, deixa o seu comentário, vamos seguir aqui acompanhando o caso e eu peço que vocês se inscrevam no canal. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.